Olá, amigos! Esse vídeo é da série Mistérios da Mente Humana e nós vamos hoje ver o percentual de uso do cérebro. Vamos conversar sobre isso. Olá, amigos! Hoje vamos responder as perguntas de João, do CETEP, em Wagner, na Bahia, e de Matheus, Alessandra e Edivaldo, no Rio Grande do Sul. Todos adolescentes, cursando o ensino médio e super curiosos nos assuntos referentes ao Mistérios da Mente Humana. Olá, João Vitor, Alessandra, Matheus, Edivaldo. Eu agradeço muito a pergunta de vocês. Continuem perguntando, mandando seus questionamentos. Vamos ver então com o Wellington quais foram as perguntas. E aqui vai a primeira pergunta. Quantos anos do nosso cérebro em porcentagem? São 10% mesmo? As perguntas de João Vitor da Bahia e Matheus, Alessandra e Edivaldo do Rio Grande do Sul nos levam ao nosso grande mistério que é a mente humana. E para começar, vamos ter que entender a diferença entre cérebro e mente. Vamos começar pelo cérebro. O entendimento biológico do cérebro consiste em uma infinidade de células neurais, que são neurônios, que se juntam em grupos, que chamamos de redes neurais, cada uma dessas redes exercendo uma função específica. Há redes para comandar musculaturas dos braços, pernas, corpo e tudo mais que seja necessário para o nosso movimento, para todos os nossos movimentos. Há rede para comandar as musculaturas da boca, que é chamada área de Broca, para permitir a fala. Há redes que constituem processadores, para que possamos entender os sinais elétricos vindos da cóclea, trazendo os sons, da retina, trazendo imagens, da língua, trazendo as sensações gustativas, do nariz, trazendo sensações olfativas, de toda a superfície da pele, sensações táteis e muito mais. Há redes para raciocinar, para pensar, para tomar decisões, para refletir, para meditar e outras atividades intelectuais. Há redes para arquivar memórias, fazer cálculos, interpretar texto, criar, inventar. Há redes para fazer os cálculos de equilíbrio que estão no cerebelo, recebendo informações do labirinto, que fica acima da cóclea, no nosso ouvido. Todas essas redes estão no encéfalo, nosso crânio, e constituíam o único cérebro que conhecíamos. Hoje a gente já sabe que tem mais dois: o cérebro entérico, no intestino, e o cérebro cardíaco, que é o coração. Mas nós vamos falar só do encéfalo hoje. No início de nossa vida, nós temos aproximadamente 100 bilhões desses neurônios, realizando aproximadamente 50 trilhões de sinapses, que são conexões entre os neurônios, tá? Essas conexões significam cérebro em funcionamento e constituem a nossa capacidade cerebral, que no início da vida ainda é baixa. São só 50 trilhões de conexões. Durante o desenvolvimento da criança, essas conexões vão se multiplicando sob demanda. Se não houver demanda, não tem multiplicação. Isso significa que, na medida que a criança vai se exercitando intelectualmente, fisicamente, etc., que é o processo chamado de sensório motor, as conexões entre os neurônios, chamadas interneurais, sinapses, chegam a cerca de 1.000 trilhões, aumentando a nossa capacidade cerebral em 2.000%, porque eram 50 trilhões de sinapses. Agora ela vai chegar até a aproximadamente 1.000 trilhões. 2.000% de aumento da nossa capacidade cerebral. Mas esse aumento parece ser muito superior à necessidade de funcionamento do nosso cérebro como um todo. Ou nós não precisamos dessas conexões todas, ou não evoluímos o suficiente para saber como utilizá-las, tá? Nós não sabemos ainda isso. Afinal, todas as demandas que conhecemos já estão praticamente satisfeitas, sem que todas as conexões precisem entrar em funcionamento. Todas as 1.000 trilhões de conexões, Sobram, então, muitos neurônios interconectados, mas sem parecer que tem alguma função específica. Isso acontece aos 3 anos de idade e depois na adolescência, quando a gente deteta, quer dizer, o nosso cérebro deteta que tem muito neurônio que não precisa mais ser utilizado. Essa sobra vai provocar a chamada poda neural. O que essa poda faz? Elimina os neurônios a mais, assim como também elimina as suas conexões, estabilizando em aproximadamente 100 trilhões de conexões. Essa poda, ao que tudo indica, parece ser benéfica para permitir o bom funcionamento do cérebro,
que não estaria sobrecarregado com sinapses, ou seja, conexões sem finalidades específicas. Mas isso pode significar, entretanto, que nossa capacidade cerebral, que teoricamente estaria na faixa dos 1.000 trilhões, começou a baixar por causa da poda e chegou a 100 trilhões, já que não temos demanda mais para isso. Então, o uso do nosso cérebro estabiliza aproximadamente em 10% da capacidade que ele chegou a ter durante o nosso desenvolvimento quando criança. Essa deve ser a origem do tal do só conseguimos usar 10% do nosso cérebro, que é verdade. Ou seja, se nós chegamos a 1.000 trilhões de conexões e de repente não houve demanda para o uso de tudo isso, e nós baixamos para 10%, ou seja, para 100 trilhões, nós realmente só usamos 10% do nosso cérebro. Isso é verdade. E a segunda pergunta é: mas todos usam essa mesma porcentagem ou alguns podem usar mais do que os outros? Cada pessoa vai criando a sua própria estrutura neurofisiológica de acordo com as suas próprias demandas. Isso significa que os que trabalham mais as atividades físicas, por exemplo, podem possuir mais conexões nas redes correspondentes aos comandos musculares, pode até passar de 10%. Os que trabalham mais as atividades intelectuais podem possuir mais conexões nas redes correspondentes a raciocínio, cálculos, memórias, etc., que também pode passar de 10%. Então, cada pessoa pode estabilizar suas sinapses em um determinado número de conexões, mas pode não estar rigorosamente nos mesmos 10%. Então, cada uns usam mais, outros usam menos. Depende de cada um. E a terceira pergunta é: e se pudéssemos usar 100% do nosso cérebro, qual seria a consequência? Essa pergunta, para ser respondida com precisão, precisaria que encontrássemos pessoas utilizando todas as 1.000 trilhões de sinapses, sem que a poda neural reduzisse esse número para 100 trilhões. Aí nós saberíamos. Mas nós temos alguns exemplos que se aproximam disso. Não exatamente a utilização das 1.000 trilhões, mas muito mais do que 100 trilhões. Sabe quem são? Os autistas. Sim, em grande parte dos autistas não houve poda neural. Pelo menos não há poda neural com a mesma intensidade das pessoas neurotípicas. O autista, então, ele mantém um número muito maior de sinapses, de redes neurais em funcionamento, neurônios funcionando, do que as pessoas neurotípicas. Isso foi descoberto em 2014. Foi um estudo realizado no Centro Médico da Universidade de Colômbia. E na época, eu me lembro que foi publicado na revista chamada Neuron. Eu vou até verificar isso e vou colocar como referência para quem quiser pesquisar, tá? Só que a conclusão a que os cientistas chegaram naquela época, e até hoje ainda acham isso, foi a de que esse excesso de sinapses poderia ser o excesso, a causa dos déficits neurológicos comuns no transtorno do espectro autista. Eu não concordo com isso, tá? Mas essa é a conclusão de diversos cientistas que são especialistas na área. Então, esse nosso exemplo, por exemplo, dos autistas, se nós seguirmos as ideias desses pesquisadores de Colômbia, mostraria que excesso de sinapse traria mau funcionamento cerebral. Aí estaria uma das respostas da sua pergunta. Mas isso não tem qualquer sentido, pelo menos para mim, tá? Eu acredito que podemos, sim, utilizar o exemplo autista, desde que tomemos alguns cuidados nessas comparações. Vejamos. Principalmente porque hoje nós sabemos, pelas comprovações científicas que estão sendo publicadas diariamente, que os sintomas autistas são provenientes de inflamações cerebrais e não por excesso de sinapses. E sabemos também, por observação e acompanhamento de autistas durante os últimos 20 anos, que muitos desenvolvem características que podem estar relacionadas ao excesso de sinapse e que poderiam nos ajudar a responder essa terceira pergunta de João Vitor, Matheus, Alessandro e Edivaldo. Como, por exemplo, hipersensibilidade auditiva. É como se os sinais sonoros fossem tão amplificados em seu processador auditivo que causa dor de cabeça. Por quê? Muitas redes processando. Amplificador demais. Hipersensibilidade gustativa ou olfativa, como se as substâncias químicas
que tem na comida fossem tão amplificadas pelo processador gustativo a partir da detecção pela língua, e o seu cheiro fosse tão amplificado pelo processador olfativo, que qualquer pequena quantidade de sal, de açúcar ou de tempero, tá, fosse sentido como excesso intolerável e, portanto, causando as tais seletividades alimentares que tanto preocupam os pais, as mães, os professores dos autistas. Outra, hipersensibilidade tátil, como se o toque em algumas partes do corpo fosse tão amplificado pelos processadores táteis que provocaria um incômodo e, por isso, eles não gostarem de abraços, etc. Outra coisa, elevadíssima capacidade intelectual em algumas das inteligências. Eles também mostram isso. Como se o número excessivo de redes neurais em algumas das inteligências aumentasse em muito a sua capacidade de raciocínio, tornando esse autista um verdadeiro gênio na matemática, na física, na linguística. Quer dizer, naquela diferente tipo de memória, naquela área que ele está super desenvolvido, onde tem mais neurônios, mais redes trabalhando. Então podemos sim usar o exemplo autista para tentar inferir como seria se algum de nós conseguisse ampliar o número de neurônios e formar uma quantidade maior de sinapses. Nós poderíamos vir a ter hipersensibilidade, como os autistas, então seria uma coisa negativa. Essa seria a parte negativa. E porque nós sofreríamos com excesso de sons, até imagem, muita imagem confundiria a nossa cabeça, que aliás é uma coisa que também ocorre no autista. Em vários autistas, se você puser uma poluição visual, ele se sente mal ali. Então essa seria a parte negativa de nós utilizarmos muito mais redes neurais do que nós utilizamos atualmente. Tá? Agora, a parte positiva seria o aumento da nossa capacidade de raciocínio. Então, nós teríamos capacidade imensa em alguma área, ou em todas as áreas, né? Seríamos superdotados, todos nós superdotados. Bom, mas isso apenas uma parte dos nossos estudos. Tudo que eu estou falando tem a ver com as pesquisas científicas já publicadas, mas tem a ver também com as nossas pesquisas pessoais, que, por acaso, vão estar no próximo livro meu, que o nome é A Construção da Inteligência. Tá? E a quarta pergunta é: podemos aumentar a nossa capacidade intelectual ou tem limite? Podemos sim, mas com algum cuidado, já que tudo em excesso acaba revertendo e fazendo mal. Como vimos anteriormente, o desenvolvimento das redes neurais é feito sob demanda. Isso poderia ser entendido como se bastasse estudar muito ou se dedicar muito a pesquisas, raciocínios, etc., para aumentar a capacidade intelectual. Mas existe em nosso cérebro o fator estresse, que provoca reações orgânicas negativas, como, por exemplo, a sobrecarga de neurônios e nas próprias redes neurais. Assim como algumas drogas que por si só provocam excitação em áreas neurais, o excesso de atividade intelectual sem planejamento pode provocar também essas sobrecargas e causar danos neurais. Aumentar a capacidade intelectual, então, precisa apenas de planejamento e método. Devemos evitar excesso de dedicação seguida a um tema só, ou então planejar intervalos regulares, com atividades lúdicas, ou pelo menos atividades diferentes. E a quinta pergunta é: e a nossa memória? Ela tem limite? A capacidade de memória de nossas redes neurais já era considerada muito grande, mesmo depois da poda neural. Mesmo utilizando só 100 trilhões de sinapses. Só 100 trilhões é uma coisa imensa, né? Em alguns autistas, como não houve a poda neural, essa capacidade pode estar bem aumentada em algumas áreas da inteligência, como já comentamos antes. Mas houve uma descoberta esse ano, em Lausanne, na Suíça, de que o funcionamento dessas nossas redes neurais acontece em até 11 dimensões, o que elevaria essa capacidade para algo que não temos a menor noção, não temos como mensurar ainda. E além disso, temos estudos anteriores de Roger Tsien, por exemplo, um dos vencedores do Prêmio Nobel, que descobriu que cada grama do nosso DNA tem capacidade de armazenar 1000 terabytes de memória.
Se essa memória é usada pela nossa mente, nós ainda não sabemos, tá? Mas isso tudo pode significar que nossa memória geral pode ser ilimitada. Ilimitada. Pois é, amigos. As perguntas de João Vitor de Wagner, da Bahia, de Matheus, Alessandro e Edivaldo, lá do Rio Grande do Sul, me levaram a antecipar algumas das informações que estão no meu próximo livro, Construção da Inteligência. Eu espero poder enviar para a editora ainda em dezembro desse ano, para poder lançar em janeiro ou fevereiro. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre o que nós falamos ou sobre qualquer outro tema, mandem para nossos endereços eletrônicos que estão aí no vídeo e nós teremos o maior prazer em responder, ok? O importante é que nossos seguidores sejam as pessoas mais atualizadas desse nosso país, ok? Forte abraço para todos vocês. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E qualquer dúvida, sugestão, o nosso WhatsApp estará aí no vídeo. E forte abraço a todos.